Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa mesa do IBDT. É uma mesa onde eu tive a felicidade, né, de ser brindado com amigos e com o professor Chueri, que é o nome, né, na área de preço de transferências no Brasil. Quem escreveu algum artigo de preço de transferência, eu me arrisco a dizer que é impossível nessa sala não ter citado o professor Chueri e a sua extensa obra. Então, muito obrigado a todos aqui presentes. Então, para contextualizar um pouco o tema, né, de opções realisticamente disponíveis, né, nos Estados Unidos, mais conhecido como ORA, né, Options Realistically Available, é importante entender que esse contexto e esse conceito, né, ele não fica restrito ao direito tributário no contexto de preço de transferência. Esse contexto, o conceito de ORA, ele também pode ser encontrado, né, nos direitos regulatórios, direito comercial internacional, direito de concorrência, direito ambiental, enfim. É um conceito amplo, absorvido pela legislação de preço de transferência e que, de uma forma muito simplista, né, vou tentar colocar, que é o quê? Quando uma parte na transação, você se pergunta, né, ela teria uma alternativa viável que poderia ter sido tomada, diferente daquela que foi tomada? E, se sim, essa alternativa poderia ter gerado condições mais vantajosas se fosse realizada com um terceiro, né, ou mesmo não ser realizada, né, aquela transação? Então, a gente vai falar um pouco desse conceito. E eu gostaria de dividir com vocês uma experiência que eu tive discutindo ORA, discutindo as opções num contexto de BAPA, né, de um acordo bilateral com dois países maduros nesse conceito, né, uma operação aonde foi levado, grande parte da discussão era em torno de opções realisticamente disponíveis, e esse tema ficou na mesa para discussão, antes dos outros temas virem à mesa, por 12 meses. Eu estou falando de duas nações maduras na discussão. O contribuinte venceu na argumentação, foi aceito, estão fazendo ajustes, mas foi um tema que gerou uma grande polêmica. E o que eu aprendi para dividir com vocês sobre esse tema? A primeira coisa, a subjetividade, né? Determinar o que é uma opção realisticamente disponível é altamente subjetivo. Qualquer diferente stakeholder vai ter uma visão, se é possível, se não é possível, uma opção. A coleta de evidências, provar a opção realisticamente disponível, frequentemente, né, requer uma extensa análise econômica, opiniões de experts, análise de mercados, dados históricos, enfim. A viabilidade econômica, ela pode ser tecnicamente disponível, mas não ser viável economicamente. Então, essa é uma outra opção, é outra questão que permeia essa discussão. Os padrões legais, né, uma questão legal impeditiva no Brasil pode não ser na outra jurisdição ou em outra questão, no contexto de BAPA, né? E um dos principais problemas, a sensibilidade temporal. Porque discutir ORA dentro de um contexto de APA ou de BAPA, você está discutindo uma coisa contemporânea. Discutir ORA dentro de um contexto de fiscalização, em 2028, a Receita Federal perguntou por que você não fez isso em 2021, né, ou 2023, enfim. Isso muda completamente a refazer os históricos e essa questão. Então, nesse sentido, o que eu gostaria de ouvir aqui dos palestrantes, né, e como provocação, é como conciliar, né, no nosso ordenamento, ORA, com as regras de General Anti-Avoidance Rules, né? Existe ou não existe limitadores, existe ou não existe, o fisco pode requalificar, né, em uma fiscalização baseado na ORA, essa questão. A questão da ADIM, né, 2446, e o artigo 116 do CTN, nesse mesmo sentido. Existe qualquer outra questão de ORA que deveria ser limitada, ela deveria ser mais focada na questão de APAs e BPAs, enfim. Essas são ponderações que eu gostaria de colocar aqui para os palestrantes. E, finalizando a segunda parte do painel, é a questão de risco país. E eu gostaria de parabenizar a Receita Federal, né, por ter feito um anexo e colocado um exemplo e ter sido muito feliz na redação do exemplo, onde ela fala: poderá, se for viável, se for apropriado, aplicar o risco país. No meu dia a dia, na prática, eu recebo todos os dias essa pergunta. Eu faço o cálculo com ou sem risco país? E a minha resposta é sempre: é aplicável o risco país ou não é aplicável o risco país?
Eu tenho visto contribuintes falando assim, eu vou colocar o risco país porque é mais conservador. Não é essa a questão e não é esse o comportamento, faz parte aqui de uma análise, eu também gostaria de escutar dos palestrantes essa questão. Então, passo a palavra para a Carolina para mediar esse debate. Primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos e agradecer a oportunidade de como mestranda do IBDT, estar aqui nesse painel com tantas figuras ilustres e pessoas que têm tanto domínio no assunto. Então, agradeço bastante o convite, principalmente ali na figura do professor Luiz Flávio, da figura do professor Chueri e na figura do professor Maito, que são os organizadores do Congresso. Eu gostaria de passar primeiro a palavra ao professor Brauner, que vai tratar ali da hora na perspectiva dos Estados Unidos e trazendo, inclusive, alguns exemplos práticos ali da aplicação. Pode falar, professor. All right. Hi, everybody. It's our honor to be after lunch. And so we need to talk about some exciting stuff. And I think controversies are exciting, so long as transfer pricing could be exciting. And I want to speak about three different types of controversies that you can see in the slide. But I want to start with some, I guess, academic comments that I have about some transfer pricing fundamentals, and in my view, a misunderstanding of some of the fundamentals that lead to a lot of these controversies. So I believe today, for the most part, transfer pricing is exactly, or the transfer pricing practitioner is exactly in the position of this picture. We have a lot of trees, we have a lot of sophistication in the application of the rules, but I wonder if after 60 years of guidance in this area, we actually see the forest, or even more importantly, find our way out of this forest. So in this context, I want to start and ask the question about the purpose of the rules. And bear with me, it will sound in the beginning, I assume, a little bit simplistic, and may also not be, we may not all be in agreement on this. So first of all, what is the purpose of international tax law? International law generally is about having peaceful relationship between states, and international tax law is all about facilitating international investment in a peaceful manner, and in the context of cross-border investment. And transfer pricing is part of this story, and its purpose is to facilitate the clear reflection, and this is I'm taking from the United States rules, but it's the same everywhere, clear reflection of income when markets do not control the income or the pricing. This is not an economic norm. This is a purely legal and political norm, right? In a world without borders, we would not need transfer pricing. We would have some kind of international taxation of firms. We acknowledge that firms work cross-border, et cetera, et cetera. This most people understand. However, in the practical sense, especially in cases around the world, in treatises, in practice, et cetera, everybody talks about arm's length. And even today, we've heard arm's length principle. Well, guys, there is no arm's length principle. A legal principle has to be based on some fundamental understanding, moral, whatever it is. The arm's length is a standard of application of the transfer pricing norm that, again, it's a purely legal political norm. It is universally adopted, as we all know, and it is also limited in scope. Even the OECD admitted that it doesn't solve all of the problems as we've seen. Now, the application of arm's length
has been well known throughout the world, sort of universal. By the way, I will admit I am biased. I am not an arm's length supporter. Maybe I'm an arm's length fool in the, in the quote of Luis Flavio, because I'm pessimistic about whether that's the right way to approach it, but whatever. The application of arm's length, however, has changed dramatically, especially with the BEPS project and the 2015 transfer pricing guideline. Some people have written about the new arm's length principle, where more and more elements of recharacterization were inserted into the rules, especially the guidelines. And there was a deviation from the traditional focus on pricing, on valuation of non-market transaction. Now, this is a really difficult question, because how can you do, theoretically, even the easy cases, pricing of non-market transaction based on market transaction without doing something about the characters? How do you separate these anti-avoidance rule or anti-abuse rules from pricing rules, right? But the norms of transfer pricing, I think anywhere in the world, do not provide any solution to this conundrum, to this difficulty. There's no hierarchy, and the guidance is actually very confused in the context. Courts have been traditionally reluctant to allow recharacterization. However, the transfer pricing guidelines since 2015, and also some US, I guess, guidance, make things a little bit more complex in this context. So, as I said, there is no arm's length principle, and you can see my little picture that I think speaks for itself. This shift started about 20-something years ago with the OECD one day changed the wording in the transfer pricing guidelines from a standard to a principle. Why people, whenever I ask this question, people answer me, well, it's not a big difference. Well, in legal jurisprudence, there's a huge difference between principles and standards. Now, a lot of tax cases are based on this idea of arm's length, it's tax parity, neutrality between related party transaction and non-related party transaction, all of that. So let's ask ourselves, what is the value there? I mean, I can think about generally two types of justifications. By the way, none of these justifications are reflected in the legislative history of any of these rules. One justification could be an efficiency justification. So assuming that related firms that are organized in a hierarchical manner, multinationals, are competing with firms that do not organize themselves that way, that operate in contracts, in market transactions. And you want to have neutrality between these two. Well, guess what? Our current transfer pricing rules do not do that. Plus, it's an empirical question that has not been discussed. It's actually a very nuanced and difficult to explore empirical question, because sometimes there is substitution, sometimes there's no substitution. At the end of the day, the decision to operate in a hierarchy is a rational decision. That's the assumption under the market theory. So we cannot say that people are just making decisions because of whatever. And it's different in different industries. The other potential justification is a fairness type of justification. We have to treat equally two different firms. Well, first, the firm is not treated anyway. It's people that are being affected, and I have never seen any serious study of what are the philosophical justification for that. In reality, we don't see it in the legislative history of any of these rules. So I challenge this idea. Now, you can say just tautology, but I think there's a lot of important ramification for this confusion, and the things that we're going to discuss today will show that. So, of course, we do that because we prefer certainty. We prefer things that seems very simple. Okay, let's treat non-market transaction as market transaction. The market is the know-alls,
and therefore we can rely on this algorithmic element. The problem is, and I'm not sure, I was looking from far away, I was not sure you can read this, but I think this is a good quote of Warren Buffett that says, if I subscribe to the efficient market theory, I would still be delivering papers. One of the richest people in the world. And I think this reliance on arm's length in this context and the way that the reliance occurs is to blame with a lot of these problems, because we don't think about the norms, but rather we have this path dependence to go and follow the market, and when we cannot follow the market, we do adjustments and analogies, and we forget where we actually started, what was the original purpose. So I'm going to skip to options realistically available. This idea had some US origins. The wording is slightly different in the United States, but it doesn't matter that much. The original appearance of this term was in early transfer pricing regulation in the 60s, where the government really struggled with implementing certain substance over form analysis that they tried to do. They essentially lost all of these transfer pricing cases, despite the fact that they had a legal, rather an open legal provision that looked very much, and still looks very much, like a general anti-abuse rules. So the commissioner, the IRS, may intervene and recharacterize the transaction, the income, and the deduction, and the credit, whatever, for the purposes of clearly reflected income when this is necessary. Now, for years, there was no mention of ORA, let's say, right? And still, by the way, very few cases even mention it, and when they mention it, they never really analyze it specifically as part of the regulation. The next step is the 1994 regulation. Again, here the issue was mainly to balance the flexibility of the best method rule, right? Because in the United States, you have all of these methods, and you can choose based on the availability of data, but of course it gives the taxpayer a lot of power in this context. So they try to use the realistically alternative terminology to balance that. We see later multiple attempts to codify what happens, this language in the regulation, and one of them, during the Obama administration, wanted to codify even worse, in my opinion, that the valuation under transfer pricing has to show the highest and best use. So not just realistic available option, but the highest and best use. But note, however, the difference. Here we're talking about pure valuation. We're not talking about recharacterization. And still the regulation and the code are not clear what they really mean beyond dogmatic talk. And we have several options. One is to help us in valuation. This is traditional arm's length standard application. Second, recharacterization of transaction. So simple case, I am the parent, I have a subsidiary and in a different country, and I give it a license, non-exclusive license for 1 year, but I don't give anybody else a license. What does that mean? Should I do that? Shouldn't I do it? Should I give license for 20 years? Should I give license that says exclusive? All of that stuff. Finally, some people interpreted this as a change in the burden of proof, in fact. So the idea behind it is to say, well, normally in transfer pricing, you take a position, the government can come and say, we'll challenge your maybe comparables, whatever it is, your choice. But here, with the ORA, you need to show that you did this analysis, all right? So it effectively changes the burden of proof in these cases. This all developed into what we find today in the transfer pricing guideline, which is more relevant, unfortunately, I would say, in Brazil.
Interestingly, in 1993, the OECD produces a document where it strongly criticized this language in the US regulation, because they said it's subjective, and I'm not getting into that because I know that Professor Shmueli is going to get into that. He was kind enough to share his slides with me, so we will prevent duplication. But then, out of the blue, in 1995, the transfer pricing guidelines show mentions of these words without an explanation in only 3 places in the comparability part. The context was the bargaining powers of the parties. Those of you who practice transfer pricing know that the thinking about bargaining power is kind of tricky because you know, there is no bargaining power because the parent and subsidiary. Are you doing a one-sided analysis, a two-sided analysis? These are classic transfer pricing debates that I will not mention. However, we have a lot of cases that actually struggled with this problem. We even have cases where they said, look, the subsidiary has the factory, and therefore they have a lot of power because they're the only ones that can produce the particular product. But of course, who put the factory in that particular jurisdiction? That was Singapore in the original case called Sandstrand in the United States. So, you know, the analysis is somewhat limited from an intellectual perspective. Anyway, this has proliferated into 80 mentions in the 2022 transfer pricing guidelines of this term. And we can find it now in the general arm's length standard discussion, in the intangible part, in the services part, in business restructuring, in the United States, in the cost-sharing context. And there's obviously some domestic law impact, and we've discussed Brazil today and separately. So the transfer pricing guidelines focus was on this idea of best method. So on one hand, you give a lot of freedom to the taxpayer, but on the other hand, you need things to balance them. So kind of little anti-abuse elements in the system. But there is no, if you read the transfer pricing guideline with all the respect to you practitioners, you cannot put it in a computer and do anything with it. You know, you need a lot of interpretation because it has a lot of elements in it that you can pick, you know, one section or one paragraph. But if you look at the entire set of guidance, it's impossible to get to a clear, obvious result. There is no weight given, for example, to realistically available option. And that really matters because if this is an unspecified method, by the way, that's how it used to be thought of in the United States originally, then, okay, maybe that's what you use. But if it's just one of different consideration, what would be the weight that you give to this? And there's absolutely no guidance. The transfer pricing guidelines say, for example, that your decision will be informed by options realistically available. What does that mean even? If we go to the theory, and our chair described it quite quickly, we're talking about rational choice, the Homo economicus theory. Again, Professor Shmueli, I'm sure, will elaborate on that. And so on its face, it looks simple, especially in the easy cases. What are the easy cases? Where you can do X or Y, and you choose the one that has less tax on it. But for easy cases, we don't need the transfer pricing rules. We can use, you know, simple interpretation of regular tax, income tax provisions. The other place where you see a lot of mention of ORA is when a company could decide not to do what they are trying to do. So not open that factory in the foreign low tax jurisdiction. Again, if this were a clearly better options, this is the language of the transfer pricing regulation, then we don't need this rule. These are easy, as I said, cases. The problem are the difficult cases, right? And we can find ourselves
in a situation where we don't know what exactly is the purpose of the rule, how much, for example, recharacterization is permitted in this context, and primarily the matter of risk is not treated in a way that any person could come and simply read it and implement, let's say, these rules. So if we're talking about the general issues, I'm not sure we need this language. Is this language adding confusion, or is it really adding any real added value or changes anything? If it's recharacterization, then I have a problem. Because what happens, a regular anti-abuse rule that allows the government to recharacterize a transaction usually will have a very strong burden of proof on the government when they apply the anti-abuse rules, right? I think this is true throughout the world in different versions. Whereas in this case, through the back door of transfer pricing, if the government can use it in this manner, this changes the entire structure of tax law. And transfer pricing is important. I mean, related party transactions are a large part of cross-border investment, right, in the end of the day. This is particularly problematic when we try to do it in two specific situations. And here, obviously, I also criticize arm's length more generally. One is when there are no options. So if you engage in a transaction that no unrelated parties would enter into it, it's too risky, obviously. But you control some of the risk because you operate in a hierarchy, right? You control, competition risk, you control inventory risk, you control a bunch of other risks. This doesn't give you an answer to this situation. And the other problem is what happens if my strike price is at a level that no unrelated party would engage in it. But on the other hand, I'm going to use Natalia's metaphor of the body. The body can tolerate limping a little bit if it's going to take it over the finish line. And every business has this, economies of scale that are very difficult, and maybe synergy issues that are very difficult to separate, especially in the new economy. And I think that saying that these transactions are not economically viable is not satisfactory, because the reality is that these are pretty good decisions for these companies. Now, I'm not going to spend much time here, but the question is, what is best? All right? What is realistic? What is available in this context? These are very difficult interpretation challenges. I think if we think about it, let's compare that to corporate governance, for example. When management of a corporation takes a decision in the context of government, a lot of countries use the best judgment rule. Wouldn't that serve as the best, in this context? Don't we have tools to control business decisions in a way that will be less burdensome and elaborate? Now, of course, these rules bring a lot of money to you guys, so we have to realize that. But you're all also citizens of your state, and you usually tax people would like to have a more rational tax system. So maybe I'll stop here on this. The second topic that I want to talk about is country or locational risks. The origin of this debate came from emerging economies that thought pretty simply that resident states are trying to allocate profits away from source, right? We all know that this is what happens, and therefore the transfer pricing guidelines traditionally would not allow you to take into account some fundamental elements that real businesses take into account when they make a decision to operate in a particular country. If you decide whether you want to penetrate the Chinese market, of course you take into account the very specific features of the Chinese market. Same thing for Brazil, same thing for any other country. So
The 2012 TP manual of the UN included this, and the TPG responded in 2015 in a defensive way. What did they say? Well, it cannot be a separate intangibles because you don't want to have this profit attraction. And it requires rather a complex and long analysis that tries to eliminate as much as possible the special domestic characteristic, despite the fact that it allows this fact and circumstances analysis in the end of the day. The UN, in comparison, still does not stress this issue of local comparable because, as you probably know now in Brazil, when you adopt the TPG, it's very difficult to find sufficient local comparables if you didn't have to do it before, right? A lot of countries, I've had a good example from Vietnam, for example, when it was a communist economy, kind of opened up. The government bought some databases from Japan to do in comparison to their domestic transaction, which is ridiculous, right, from a theoretical perspective. So this led to a bunch of rules, and I know you can't see it. These are the US regulations that are trying to be, I guess, a little bit more fair, at least in my view, than the transfer pricing guideline. And they limit this only to significant issues that impact the competitive positions of buyers and sellers in the market. So you see, it is colored by this tax parity argument rather than the simple analysis of the evaluation of income and evaluation of unrelated party transaction. And they hang on, this is the transfer pricing guidelines. In Chapter 9, the business restructuring chapter, they rely on the realistic option analysis in the analysis of locational savings. So again, we have the multiplicity of really vague concepts where there is no, in my view, satisfactory guidance. The final topic that I want to mention is the blocked income. It's a recent, this is the most US part of my analysis. We've had two really big cases involving Brazil of situations where there was a parent in the United States, a subsidiary in Brazil, and Brazil limited the ability of the subsidiary to distribute royalties. You know the background better than I. It's not just tax law, it's also other regulatory measures. In the United States, the IRS decided in a regulation to limit the ability of taxpayers to argue blocked income. So let's say the 3M example, they were able to distribute a royalty of 1%, and the parties stipulated, agreed that it should have been 6%, whatever, right? And the question becomes whether they have income. That is the real question in this context. And the court ruled for the government, but it relied on a regulation and hundreds of pages of historical analysis that really has zero weight in any serious discussion. But that regulation relied primarily on the idea that the foreign legal restrictions should apply to market and non-market transaction alike, so general applicability, which is kind of ridiculous, right? Why would Brazil provide limitation on certain transaction beyond exchange controls in market transaction? Market transaction, if you believe in the market, which most countries kind of believe, you don't need this restriction. Where is the abuse potential when you have non-market related party transactions? And because in this particular case, the Brazilian restriction was only for non-market transaction, the court ruled that this income is not blocked. There are some additional details. I'm going to skip this. I'll only just say that the Coca-Cola case, which is the second case beyond 3M, was a very weird case because the Brazilian subsidiary, instead of distributing a royalty, didn't distribute any royalty,
but it distributed dividends, and it called them in lieu of the royalty, right? And they distributed at the level that would have been restricted, at the level of the restriction of the Brazilian authority. But then the government comes and said, look, if you distribute dividends, you could have distributed more dividends, which is true from an accounting perspective. So the judge said, well, it's not about the character of the income, it's about the amount. So just about the pricing. And therefore, you're going to be taxed. And this is a case that's probably the largest tax payment ever in the world in this case. So, but this raises a serious problem again. If our system is based on specific treatment or specific types of income, could we just exchange them seemingly? I mean, dividends can bring a lot of things like foreign tax credits. There could be deductions for royalties, but no deduction for dividends. So there's a lot of complexity in this context, including in the treaty context. Thank you very much. Queria agradecer ao professor Brauner, acho que ele já trouxe uma bela demonstração ali de como vai ser, né, o futuro aqui para o Brasil, como isso tem sido visto lá fora e o que a gente pode esperar ali, inclusive em termos de contencioso. A seguir, eu passo a palavra para o professor Chueri fazer a exposição dele sobre o tema também. Obrigado, Carolina, Marcelo, companheiro de mesa. Senhoras, senhores, também eu preciso dizer bem-vindos aqui, que bom estar com todos aqui. E é muito bom falar depois do professor Yariv Brauner, porque o conteúdo já foi, então é só falar alguma coisa depois disso que já está tudo esgotado. E realmente eu queria tratar dessa questão das opções realisticamente disponíveis com uma perspectiva um pouquinho diferente, discutir se isso está de acordo com a nossa ideia de legalidade, Cláudia. A parte histórica, o Yariv já mencionou, esse bicho começa a aparecer lá nos Estados Unidos. Em 93, nós encontramos alguma coisa como the construction of alternative business could prove to be arbitrary. Ou seja, aqui nós temos uma visão ainda dos Estados Unidos dizendo não dá para a gente ficar inventando. Nós não podemos, ou seja, nós temos que nos basear em realidade, não constructive. Gente, 93. Eu lembro de 93. Em 95, a OCDE começa a falar um pouquinho diferente, fala assim, olha, eu tenho que levar em conta a possibilidade de existirem também alternativas economicamente viáveis. Disponíveis. Em 2010, nós temos uma mudança bastante grande, não é mais levar em conta, a OCDE passa a falar que empresas independentes, quando vão tomar decisão sobre os termos de uma transação em potencial, normalmente comparam a sua transação com outras opções realisticamente disponíveis. Opa, já mudou o comportamento. Então, o empresário sempre considera e compara a sua transação com outras. E, finalmente, chegamos ao nosso brinde 2022, dizendo que todos os métodos que aplicam o arm's length devem ser tão ligados a essa ideia desse ora para nós, gente, essas opções realisticamente disponíveis, todas sempre aplicam o método, sempre considerando as opções realisticamente disponíveis, sempre considero. Então, houve uma mudança na própria linguagem da OCDE. Mas aí vem a questão, por que opções realisticamente disponíveis? O professor Yariv Brauner já mencionou, existe uma racionalidade econômica, parte-se de uma figurinha chamada Homo economicus. O Homo economicus é um cara extremamente racional, que só pensa em si mesmo, então ele sempre vai buscar querer ganhar vantagem em tudo, ou seja, tudo vale em relação ao seu bolso. Então, empresas independentes só fazem um negócio se forem ganhar o máximo possível, porque, afinal de contas, esse é o raciocínio do Homo economicus. Existe uma racionalidade por trás, racional. Um homem racional só age de acordo com o seu bolso. Essa é a premissa que vai justificar esse tal de ora. Não se espera que alguém haja por outra razão, senão pelo seu bolso. E aí vem a primeira pergunta, será que isso é verdadeiro? Será que ser racional significa atuar de acordo com o seu bolso?
Será que o nosso sistema atual, em que a gente fala tanto de ESG, será que as empresas tomam decisões somente por causa do seu bolso? Se eu tenho uma Constituição que fala numa ideia de solidariedade, Natália, eu pergunto, quando você toma decisões, a Natália, pega que a Natália, a Natália tem uma entidade social que ela participa, é um exemplo do que a Natália faz pessoalmente como ESG. Natália, na visão da OCDE, você não é racional, porque não é racional se dedicar à sociedade em que você vive. Não é racional você atuar de acordo com solidariedade. Racional é apenas ser homo econômicos. Esta é a visão que está sendo apresentada, a premissa é essa. Não existe racionalidade fora do homo econômicos. E a pergunta é se poderia ser que empresas tomem decisões que não lhes tragam as principais vantagens, mas que ainda assim a empresa se entenda parte de uma sociedade, e entenda que tem um compromisso com essa sociedade e toma decisões pela sociedade e não necessariamente porque vai trazer maior lucro imediato naquela transação em concreto. Então, nós temos um problema aqui de fundamento. O que está acontecendo? Bom, aparece então esse tal de opções realisticamente disponíveis. Bom lembrar, no direito a gente já trabalha com umas expressões, com estándares complexos, como o tal do arm's length. Arm's length não deixa de ser certamente impreciso. Mas eu diria, é impreciso, mas dá para entender o que está por trás do arm's length. Essas tais de opções realisticamente disponíveis têm um problema que me parece claro. Não é no singular, não é. O Yariv falava sobre best. O professor Yariv Brauner, quem me dera o legislador tivesse dito the best. Porque ele não falou best, ele fala outras opções. É mais ou menos o seguinte, o tenente chega para o sargento e fala, me pegue 5 soldados, da sua preferência. E ele pega 1, 2, 3, 4, 5, vem para cá. Não tem como discutir o que ele fez, não há qualquer controle, porque 5 soldados, ele escolhe quem ele quiser. Seria diferente se a ordem fosse, o sargento, o tenente falando para o sargento, sargento, pegue os seus 5 melhores homens para essa missão. Aí mudou tudo. Seus 5 melhores homens, por mais abstrato que seja, que a gente chama um conceito indeterminado, você pode judicializar, você pode dizer, desculpe-me, como é que você escolheu A, se tinha B aqui muito mais adequado para isso? Ou seja, você tem como judicializar. Não é a mesma coisa, pegue 5 homens ou pegue os seus 5 melhores homens. Não é a mesma coisa dizer, busque a melhor solução, a melhor alternativa, por pior que seja best. Nós não temos sequer isso, nós temos aqui simplesmente qualquer transação que a autoridade tributária queira escolher, será válida, de acordo com o nosso texto legal isso. Então, a pergunta que existe é, isso é compatível com a legalidade? Nós sabemos, e ninguém aqui vai pregar, espero, ninguém pregue aqui tipicidade cerrada ou essas coisas. Mas vamos admitir que a legalidade, enquanto princípio, exige que eu busque a maior determinação possível. E eu me pergunto se essa determinação, essa exigência principiológica de determinação, está sendo atingida com essa expressão. Ou seja, existem muitas opções realisticamente disponíveis. O legislador não nos dá nenhum guia de qual dessas outras opções, quais seriam os critérios tomados em conta, em que casos eu devo substituir ou não, e por qual das milhares de transações. Foi lembrado no painel passado, realmente a Vivian tem razão, eu citei o caso do Elon Musk. Eu dizia, olha, qual é uma opção realisticamente disponível à ideia de fazer um projeto para levar o homem a Marte? Não tem nenhuma racionalidade em levar o homem a Marte, e ele resolveu fazer uma coisa como essa e quer fazer isso. Então vamos substituir. Não, em vez de usar o homem a Marte, realisticamente disponível é levar o homem até a Espanha. Então vamos substituir, levar o homem, porque no fundo vira esse arbitrário, porque como é que eu posso entrar na cabeça do Elon Musk para dizer como é que você faz uma loucura dessas? E ele faz, ele tem um projeto como esses. Essa ideia de opções realisticamente disponíveis nos deixa num total incerteza. Gente, eu não estou pregando tipicidade cerrada, eu estou dizendo que nós estamos num ambiente de total incerteza. Ou seja, o legislador está permitindo que a autoridade tributária escolha qual é a alternativa que ele quer colocar à disposição e você vai ter que se dobrar a essa escolha. Não há qualquer critério para isso, não há nenhum resultado determinável,
Nós estamos numa abertura muito grande. Eu não estou conseguindo achar isso de acordo com a legalidade quando você tira o centro de decisão do legislador para o administrador. O administrador público está autorizado a tomar a alternativa que ele quiser, das milhões de alternativas possíveis, dizendo que é relativamente disponíveis. Eu não digo que não seja, hein? Eu admito que seja, mas eu posso ter outra. O legislador não nos dá um guia para dizer qual a opção realisticamente disponível que vai entrar no lugar daquela que efetivamente acontece. Eu tenho problema, sim, com a legalidade, por mais aberto que sejamos, me parece que aqui nós demos um passo muito grande. Em conclusão, portanto, eu penso que essa vagueza é muito grande, eu estou de acordo, a legalidade convive com conceitos indeterminados, mas até essa indeterminação conceitual tem algum limite. É preciso, e o limite é quando eu já não posso levar a juízo, porque qualquer que seja a alternativa que o fiscal traga, o juiz vai dizer, ela é realisticamente disponível. Qualquer uma que seja, se eu não tenho qualquer controle pelo judiciário, me parece que ultrapassou o que eu posso pensar em termos de legalidade. Muitas opções são realisticamente disponíveis. Teria sido andado melhor o legislador, penso eu, se tivesse pelo menos dito o melhor critério, o mais próximo, se dissesse entre dois, utilize aquele que seja mais próximo do que aconteceu. Tudo isso não aparece no nosso texto legal. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar o professor Choueiri. Acho que ele trouxe uma visão bem clara, né, do pensamento dele, e acho que é o pensamento de muitos de nós hoje aqui na mesa sobre esse tema, né. E, na sequência, eu queria passar a palavra para a professora Renata Emery fazer as suas colocações. Pode ser o da mesa. Obrigada, Carolina. Queria agradecer a todos vocês aqui hoje de tarde, esse público enorme e lindo, no Salão Nobre da USP. Estou muito honrada de fazer parte desse painel, junto com o professor Choueiri e o professor Yariv Brauner, dois dos mais importantes tributaristas do nosso tempo, e ao lado de colegas tão queridos como a Carolina, a Fabiana, o Gustavo, o Marcelo. É uma honra estar aqui. Queria agradecer ao IBDT por esse convite, especialmente nas pessoas dos professores Luiz Flávio Neto, Rodrigo Maito e do professor Choueiri. É muito difícil falar depois desses grandes titãs, né, do direito tributário internacional, especialmente quando o Choueiri falou um pouco do que eu ia dizer, mas eu vou tentar fazer aqui uma ligação entre as falas anteriores. O que a gente vê que o artigo 8º da Lei 14.596, aí regulamentado pelo 10 e 19 da Instrução Normativa 2161, de 2023, de fato, né, conferiu aí esse amplo poder para o fisco de concluir que partes não relacionadas, agindo em circunstâncias comercialmente comparáveis e comportando-se de maneira comercialmente razoável, se, considerando as opções realisticamente disponíveis, não tivessem feito a operação delineada, poderia o fisco simplesmente desconsiderar, e é importante essa palavra, desconsiderar ou substituir a operação delineada por aquela outra, pela opção considerada realisticamente disponível. Então, trocando em miúdos, o que o artigo 8º fez foi conferir, como diz o professor Choueiri muito bem, esse grande poder de simplesmente desconsiderar a operação do contribuinte, inclusive para fins de proceder a uma recaracterização dessa operação em outra, né, simplesmente, ainda que não se trate de uma situação de simulação ou fraude, isso é bastante importante, eu vou voltar a esse ponto mais tarde, simplesmente porque na ponderação do fisco existiria uma alternativa disponível que seria mais vantajosa. Em outras palavras, basta que o fisco, então, identifique uma opção disponível que ele considera mais vantajosa, que ele estaria, então, autorizado a proceder essa
descaracterização da operação. Esse dispositivo, para mim, já suscita 2 problemas à partida, né? Aqui, como colocou o professor Choeiro, o primeiro problema é uma questão de inconstitucionalidade. Isso porque, como é que eu compatibilizo uma opção realisticamente disponível com o princípio da liberdade econômica do artigo 170 da Constituição? Então, eu estou indo aqui por um caminho um pouco diferente do Choeiro, mas também vou chegar lá. É que a liberdade contratual, ela é um direito protegido pela liberdade econômica, né? Protegido pelo princípio da liberdade econômica, que, por sua vez, também se coaduna, se coordena com uma série de outros princípios e garantias fundamentais da nossa Constituição, como a liberdade, que está no caput do artigo 5º, como o direito de fazer ou não fazer algo, se não em virtude de lei, está lá no inciso 2º, como a liberdade para exercício de profissão e de trabalho, do inciso 13 do artigo 5º, e o direito de propriedade, que está lá no artigo 1º. Ou seja, como é que eu coordeno tudo isso com a possibilidade do fisco substituir a decisão da administração, né, substituir aquela decisão pela sua, que ele acha que, na realidade, é a mais realisticamente disponível, a mais vantajosa. Então, tem aqui uma dificuldade disso conviver com a liberdade contratual, com a liberdade econômica. Tem também, para mim, uma outra questão, que é a sua incompatibilidade com princípios como a segurança jurídica, a proteção da confiança e a tipicidade. Claro que é um desdobramento do princípio da legalidade, como vinha aqui o professor Choeiro falando. Então, como é que, né, um tipo tão aberto e indeterminado como as opções realisticamente disponíveis vai conseguir atingir ou cumprir com esses preceitos constitucionais quando há um alto grau de subjetividade, né? A subjetividade é o que permite ao agente, aplicador da norma, quando vai examinar e aplicar, fazer essa ponderação segundo a sua própria experiência pessoal, que vai variar muito de um para o outro, e, portanto, a norma pode ser aplicada por 2 pessoas diferentes de maneira completamente distinta, o que pode levar a uma arbitrariedade. E aí, toma como exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagina que um cliente quer contratar o parecer do Choeiro. Um grande professor, maior tributarista do nosso país, o parecer do Choeiro claramente não vai ser barato. Aí vem o fisco e diz assim, vou contratar... Não, você tem uma opção realisticamente disponível, contratar o parecer da Renata. Gente, o fisco pode achar, né? Afinal de contas, a Renata também trabalha com direito internacional, também é tributarista, também é professora do IBDT, enfim. Então, no julgamento do fisco, essa poderia ser uma opção realisticamente disponível, ainda que não seja para nenhum de nós, mas poderia ser para o fisco. E é justamente olhando um exemplo tão bobo como esse, que a gente vê o quanto esse grau de subjetividade, né, que traz a norma, e que vai depender muito do julgamento daquele que está aplicando, pode levar a situações que, na verdade, não são sequer compatíveis com a realidade. Felizmente, Choeiro, você não tem nenhum cliente que seja parte relacionada, então a gente não vai ter esse tipo de situação. Mas o fato é que a possibilidade do fisco substituir a administração da empresa nessa ponderação, sem levar em consideração toda a multiplicidade de fatores que, em geral, são considerados numa tomada de decisão, já mostra o quanto esse tipo de regra pode trazer de insegurança jurídica e quanto pode ofender aqui o princípio da proteção da confiança, assim como a tipicidade, trazendo um alto grau de incerteza na aplicação da norma e até por veicular um conceito manifestamente indeterminado.
A segunda questão que se coloca para mim, eu disse para vocês que tinham duas questões, ela diz respeito à própria legitimidade dessa desconsideração. E aí, vou voltar um pouco, ligar com um ponto, com uma questão, provocação feita pelo Marcelo aqui no início da fala dele, né? Com a ilegitimidade da desconsideração de certo ato ou negócio jurídico fora do campo da fraude ou da simulação. E isso por quê? Só para nós recordarmos, né? O parágrafo único do artigo 116 do CTN, ele apenas autoriza o fisco desconsiderar atos ou negócios jurídicos que tenham sido praticados pelo contribuinte com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Pois bem, como nós sabemos, o STF, quando julgou a ADI 2446, ele se debruçou sobre a constitucionalidade desse dispositivo, declarou o dispositivo constitucional, no entanto, deixou claro que essa norma não é uma norma geral antielisiva, que esta norma apenas se aplica em casos de evasão fiscal. O STF foi claro ao dizer que apenas atos ou negócios jurídicos com a intenção de dissimular ou ocultar o fato gerador previsto em lei é que seria nessas circunstâncias que se poderia aplicar a norma do parágrafo único, que também frisou o STF, não foi até hoje regulamentada. Por que isso é importante? Significa dizer que, para o STF, os atos que podem ser desconsiderados são aqueles que se situam no campo da fraude e da simulação. E o que nós estamos vendo aqui, dentro da legislação de preço de transferência, e bem pontuado pelo professor Schoeri, é a possibilidade do fisco desconsiderar todo e qualquer negócio em que exista uma opção realisticamente disponível mais vantajosa, ainda que não exista qualquer indício de fraude ou simulação. Ou seja, está, por lei ordinária, indo para muito além daquela circunstância que a lei complementar previu e autorizou, conferiu esse poder ao fisco para desconsiderar atos ou negócios jurídicos. Então, por mais essa ordem de razão, entendo eu que essa norma aqui, ela é inconstitucional, ela é ilegítima, ela afronta o parágrafo único do CTN, do artigo 116 do CTN. Então, feitas essas considerações, volto para a Carolina. Obrigada, Renata. Acho que foi um ótimo fechamento agora para o tema de hora, né? A gente tem alguns outros temas agora ainda para tratar no painel, mas eu agradeço bastante a exposição bem completa. Acho que trouxe muitos assuntos ali que precisam realmente ser pensados, serem estudados e que a gente vai se debruçar bastante aqui nos próximos anos com as novas regras de TP. Para a gente iniciar e conversar um pouco também sobre o tema da taxa de risco país, eu queria passar a palavra agora para a professora Fabiana. A professora Fabiana vai falar do púlpito e ela já pode começar a apresentação. Dói o pescoço daí, né? Bom, boa tarde a todos. É uma alegria enorme estar nesse salão nobre. É sempre um desafio enorme falar daqui, né? Ainda mais na frente de professores e amigos do IBDT. Quero fazer um agradecimento especial, Luiz Flávio, Rodrigo Maito e professor Schoeri, por ter feito esse convite a mim. Vocês são meus professores, vocês são amigos, eu não tenho nenhuma dúvida da amizade que me trouxe até aqui, mas eu também não tenho nenhuma dúvida de que cheguei até aqui, portanto que aprendi e aprendo com vocês nos nossos debates. E nas nossas discordâncias, professor Schoeri. Quantas discordâncias nas mesas de debate ou nos bancos da faculdade, e que me fizeram crescer muito.
Talvez aqui hoje eu discorde um pouquinho também da inconstitucionalidade do ORA, mas não quero tratar em detalhe do ORA, não é o objetivo da minha fala. Eu acho que eu não peguei o passador do slide. Eu tive uma missão de falar do risco país. A Carolina me atribuiu essa missão, então aqui eu pretendo falar do risco país, mas tentando contextualizar esse tema à luz do que já foi tratado aqui nas falas anteriores, que diz respeito a encaixar essa nova lei na ideia de conceitos indeterminados, é possível ou não é possível, discricionariedade, é possível ou não é possível? Bom, já foi dito aqui, e muito dito, inclusive, na mesa que antecedeu a essa, sobre essa migração que tivemos. Migramos de um regime de palavras, de rigidez nas palavras, importação, exportação, bens, serviços, direitos, juros, para uma noção mais aberta. Qual que é o objetivo desse novo controle? Uma transação controlada, em que eu preciso analisar o relacionamento comercial e financeiro das partes em qualquer contrato ou arranjo. Vejam a distinção das palavras. Saímos de uma lista taxativa de partes relacionadas e migramos para um conceito que eu vou chamar aqui de muito mais econômico, a ideia de influência nos termos e condições dos negócios, com uma lista meramente exemplificativa. Saímos de margens fixas e pré-determinadas para uma ausência de margens fixas e pré-determinadas. Saímos da possibilidade de escolha de métodos, com exceção do método das commodities, que era mandatório, para um regime também de escolha de método, mas não qualquer método, o método mais apropriado. Saímos, então, de rigidez e fomos para conceitos indeterminados. Saímos de objetividade e fomos para vagueza, fomos para polissemia. Abandonamos a praticabilidade em larguíssima medida. Abrimos espaço para a discricionariedade. Há algum problema nisso? Na minha leitura, a princípio não. A princípio não. Pode haver na prática? Talvez. Por que discricionariedade? Quando a gente pensa em discricionariedade, a gente tem em mente a ideia de conceitos de valor. Conceitos abertos, que me permitem mais de uma opção, mais de uma escolha. Qualquer escolha? Não, é claro que não. A escolha satisfatória. Acontece que pode haver mais de uma escolha satisfatória. Então, a lei emprega não mais tantos subjetivos, mas emprega muitos advérbios, muitos adjetivos, muitos advérbios de modo e de intensidade. Comercialidade, operações comercialmente racionais, riscos economicamente significantes, presunções altamente incertas, incertezas que são razoavelmente previsíveis, opções realisticamente disponíveis e características ou circunstâncias significantes do ponto de vista econômico. O que é tudo isso? Abertura. Abertura que pode dar espaço à escolha, a mais de um caminho. Isso significa possível discricionariedade. O professor Schwerer já falou, ele acho que talvez não tenha mencionado a palavra discricionariedade, mas falou do controle no judiciário. Quando temos discricionariedade, o controle judicial é menor. Não é que não exista, mas há menos espaço para esse controle. A importância desses círculos está em que as palavras, as expressões, elas têm naturalmente um núcleo semântico mínimo. Eu não posso me desgarrar desse núcleo semântico mínimo. Então, existe dentro do círculo o que eu posso chamar de uma zona de certeza. Há opções certas ali dentro. E o que está fora são opções que certamente estão fora. Acontece que entre o positivo e o negativo pode haver uma zona de penumbra. E é nessa zona de penumbra que nós vamos ter as dúvidas sobre a aplicabilidade dessa legislação.
Todos sabem, temos agora, num primeiro passo para a aplicação dessas novas regras, que fazer o delineamento das transações. Qual que é o ponto de partida? Análise dos termos, do texto do contrato. Analisar texto do contrato é o que eu vou chamar aqui de uma análise de substância, porque o texto é ponto de partida, mas não necessariamente ponto de chegada. Eu preciso analisar texto fazendo uma interpretação da substância do negócio. O que é a substância do negócio? É entender a causa jurídica do negócio. Como é que eu faço isso? É o que a OCDE predica e é o que está no nosso Código Civil sobre a interpretação de qualquer negócio. Eu preciso olhar o texto, mas eu tenho que considerar a intenção das partes. Eu preciso olhar o texto, mas eu preciso analisar a conduta das partes. Como elas se comportam é o que, de fato, o contrato quer dizer. Eu preciso analisar a boa-fé, eu preciso analisar a racionalidade comercial, eu preciso considerar o que é razoavelmente, o que é razoável naquele tipo de negociação. Mas eu migro da análise substancial e vou para uma análise funcional, econômica, alocando riscos, funções, ativos, analisando que tipo de bens, serviços e direitos estão sendo transacionados, olhando as circunstâncias econômicas daquele negócio e olhando estratégias também de negócio. Ainda dentro do delineamento das transações aparece o quê? Ora, as opções realisticamente disponíveis. Não vou aqui passar por elas, esse tema já foi exaustivamente apresentado aqui, mas o que é importante e que foi colocado na fala de todos os professores? Opções, escolhas, qual? Tem uma única? Pode ser que em algumas situações só tenha uma única, pode ser que em algumas situações haja várias. Qual delas posso escolher? O fisco pode escolher? Quando existe um leque de possibilidades, todas possíveis ou todas razoáveis, eu tenho espaço para discricionariedade. Eu escolho alguma delas. Saio do delineamento, vou para a análise de comparabilidade, que é, segundo a OCDE, o coração do arm's length. E aqui temos uma análise econômica. Com alguns critérios objetivos, data da transação, incertezas de preço, informações disponíveis, sinergia de grupo e características economicamente significantes. Dou destaque para as características economicamente significantes e para informação disponível para chegar no nosso tema do risco país. Em que contexto aparece o tema do risco país? Na identificação de transações comparáveis. Na análise de comparabilidade, eu comparo a transação controlada com um comparável entre partes independentes. O que diz a nossa instrução normativa alinhada ao que predica a OCDE? Parta de um comparável doméstico. Por que parta de um comparável doméstico? Porque questões geográficas de localidade podem impactar o preço. Então, tente buscar um comparável doméstico. Mas, se não houver um comparável doméstico, se ele não for confiável ou não for apropriado para aquela transação, busque um comparável não doméstico, ou seja, de outra localidade geográfica. Aqui surge o primeiro ponto de dúvida ou de possível problema. Qual comparável não doméstico? De qual localidade? A região mais próxima do ponto de vista geográfico? Então, no Brasil, eu vou tentar achar alguém na América Latina ou, eventualmente, na América do Norte. Eu não vou para a Ásia, eu não vou para a Europa. A professora Natália falava aqui de manhã que, na Colômbia, o fisco tem usado comparável da China, uma localidade bastante distante. O que diz, prossegue a Receita Federal, e aqui alguns já aplaudiram o trabalho da Receita Federal, eu acho que merece aplausos mesmo. A Receita Federal não obriga que alguns ajustes sejam feitos nessa análise de comparabilidade, e não obriga, inclusive, em matéria de risco país. Mas diz, quando forem identificadas diferenças materiais em margens e preços, faça ajustes de comparabilidade. E dentro desses ajustes de mercado,
pode-se incluir o risco país. O que é o risco país? A ideia de risco país está associada a que eu faço um negócio em outra localidade, numa localidade com incertezas políticas, econômicas e financeiras, como uma guerra, como uma moeda instável, como normas regulatórias instáveis, ou um judiciário moroso e instável. E isso me traz risco. Meu negócio sofre mais riscos. Com isso, espera-se um maior retorno. Esse maior retorno sempre vem? Nem sempre, mas sabe-se do possível risco. Então, essa é a ideia de que eu posso haver mais risco, mais retorno. É sempre? Não. Obrigada. O que diz a OCDE? Países em desenvolvimento precisam, geralmente, recorrer a comparáveis não domésticos. Não tem informação suficiente sobre entidades locais que entreguem a informação para efeito de comparabilidade. Não é automático. Um julgamento é sempre necessário nessas situações. Em entrevista conduzida pela OCDE com representantes de alguns países em 2016, o que foi aferido? A Austrália evita fazer ajuste de risco país. A África do Sul recorre muito a comparáveis não domésticos por não ter comparáveis domésticos e, geralmente, faz ajuste de risco país. Colômbia, em 2016, usa comparáveis não domésticos. A professora Natália falou isso há pouco. O fisco disse, à época que usava Estados Unidos e Canadá, mas a professora falou que eles usam bastante China hoje em dia. E, naquela época, eles evitavam fazer ajuste de risco país, dadas as incertezas sobre a sua aplicação. Canadá usa comparáveis dos Estados Unidos, tenta fazer ajuste, mas reconhece a dificuldade desses ajustes. México também tem dificuldade em localizar comparáveis. Usa comparáveis de mercados mais próximos do ponto de vista econômico e financeiro, Índia, Malásia, mas às vezes recorre a comparáveis dos Estados Unidos e Canadá e tenta fazer esses ajustes quando necessários. Trago aqui um estudo de consultores mexicanos que fazem referência à norma mexicana que indica uma fórmula. Então, eu calculo o risco país considerando os ativos operacionais e aplico uma taxa. Uma taxa, a MBI, divulgada pelo JP Morgan, que é uma taxa relacionada aos títulos públicos. Aí, identifico essa taxa do México, aplico. Tem que ser automático, segundo os consultores? Não. E esses consultores fazem uma pesquisa, analisando o setor industrial, e identificam, fazendo uma comparabilidade extensa na indústria, identificando que a localidade das entidades não tem um dado consistente que revele que o maior risco país realmente afeta a lucratividade. Então, esses professores põem em dúvida o uso dessas taxas. E mais, diz o seguinte, cuidado, o uso indiscriminado dessas taxas pode eliminar vantagens competitivas, como, por exemplo, um custo trabalhista menor de se produzir no México, tirando a competitividade quando eu comparo estar no México com estar nos Estados Unidos. Andou bem a Receita Federal, fez um anexo, deu um exemplo, e disse, já estou finalizando, e disse, faça quando for necessário, não é sempre, não é mandatório. E deu uma fórmula, diferente daquela fórmula mexicana, que eu considero ativos e capital de giro. É a fórmula que o Marcelo confirmou, que é a fórmula chamada do Mandarã. Não sei o que isso significa, mas essa é a fórmula. Mas andou bem a Receita Federal. É um possível método, não é um método obrigatório. E só se tiver diferença significativa de preço e margem. Aqui eu vou encerrar minha fala. Quando adotar? Não sei. Indústria talvez faça mais sentido. Setor extrativista, talvez não. Talvez o risco país não influencie tanto o setor extrativista. O que influencia são questões ambientais, questões relacionadas a questões geográficas, mas menos razões políticas, financeiras e econômicas do local. Operações financeiras talvez faça mais sentido. Qual taxa usar? Sobre qual base?
discricionariedade. De novo, só tem uma base? Só tem uma taxa? Não. Juízo de escolha. Olha o perigo. Controle menor. Zona de penumbra. Legislação de preço de transferência é um labirinto tortuoso. O labirinto geralmente me leva a uma única saída. Na legislação de preço de transferência, eu posso chegar a mais de uma saída. Podem ser múltiplas. E aqui que está o perigo. Mas, a princípio, não vejo inconstitucionalidade. Obrigada. Obrigada, professora Fabiana. Essa missão que eu te dei não era uma missão tão simples, mas acho que você conseguiu concluir ela com muito brilhantismo, apresentando ali todas as questões relacionadas à taxa de risco país. Eu gostaria de passar a palavra agora ao professor Gustavo Haddad, que vai trazer outras controvérsias ali que ele tem identificado na aplicação, aí na vivência dele na prática ali com os preços de transferência e que eu acho que vai ser algo também muito importante que tem suscitado muitas dúvidas ali nos aplicadores de direito. Passo a palavra. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado a todos. Queria primeiro agradecer ao professor Chueri, professor Luiz Flávio, professor Maito, pelo convite para mais uma vez estar aqui com vocês. Agradecer a meus colegas de mesa, professores e colegas que eu admiro muito, e a audiência que está aqui numa tarde tipicamente paulistana e quente. A Carol me deu essa missão de identificar outras questões, né? O título do nosso painel é Hora, Risco, País e Outras Questões. E eu escolhi tratar de questões de direito intertemporal que estão me afligindo nesse ano de 2024, relacionadas à migração de um regime com um formato como a Fabiana e no painel anterior explicaram, um formato com margens pré-fixadas, que privilegia praticabilidade, que privilegia simplicidade, para um formato que busca atender ao Standard Arm's Length, mas envolve mais subjetividade, mais discricionariedade. Então, são questões de direito intertemporais típicas de uma situação em que você muda de regime, em que você tem uma operação praticada ao amparo do regime anterior, mas que produz efeitos ao longo do tempo. A nossa tendência como tributarista é dizer, bom, os efeitos futuros já se produzem sob a égide da legislação futura. O princípio da regra da retroatividade em função do fato gerador não nos acolhe aqui para querer preservar o regime anterior se o efeito, por exemplo, a dedução da despesa, a tributação da receita já acontece sob a égide da lei nova. Mas, examinando as situações concretas, me parece que é preciso distingui-las em função de escolhas que o legislador anterior e o novo fez. E é dessas situações que eu gostaria de tratar aqui nessa minha breve fala. Acho que, muito rapidamente, até para os colegas de outros países, a nossa legislação de preço de transferência nova entrou em vigor com aplicação obrigatória neste ano de 2024. Era possível a adoção voluntária, os early adopters, o ano passado, 2023, mas nós temos essa mudança de regime formular, praticabilidade, margens fixas, para o novo regime de que já se falou muito no painel anterior, a partir de 2024. O que eu vou enfrentar aqui, usando dois casos práticos, é como lidar com operações praticadas antes da nova lei, mas que produzem efeitos na base de cálculo dos tributos já a partir da vigência da nova lei. Operações que podem acontecer no dia a dia de muita gente que está aqui. As referências legislativas para essa discussão, os slides estão em inglês, mas eu vou, obviamente, falar dessas referências em português. Mas na lei 14596, talvez o dispositivo mais importante, além do dispositivo que estabelece a entrada em vigor a partir de 24, é o próprio artigo 9º, que fixa o que, no novo regime de preço de transferência, se chama análise de comparabilidade. Fabiana falou dessa análise. E o artigo 9º diz que esta análise de comparabilidade considera a data da transação
praticada em comparação com outras transações praticadas naquele momento. Mas aqui tem uma primeira referência temporal para o momento em que o teste de preço de transferência acontece, que é o momento da realização da operação. Essa é a única referência temporal na lei ordinária. A instrução normativa da Receita Federal e os colegas da Receita que estão aqui participaram e produziram o texto. A instrução normativa repete essa diretriz e também estabelece, no artigo 73, aquilo que é natural que ela estabeleça, dizendo que esta lei nova se aplica para operações praticadas anteriormente, mas que produzam efeitos posteriores. O que cabe a nós aqui discutir é qual é a extensão desta aplicação, o que significa aplicar a lei nova para uma operação praticada no regime anterior. E, para isso, eu trouxe 2 casos emblemáticos, ou casos que acontecem na prática, para, a partir deles, tentar estabelecer o que seria o momento relevante para determinar qual lei é a lei aplicável para o teste de preço de transferência. O primeiro caso, um caso muito simples, de um mútuo tomado por uma empresa brasileira em 2022, em 2023, por um prazo de 5, 10 anos, que vai produzir despesa de juros ao longo de vários anos. Parte dessa despesa sob a égide da lei anterior, parte dessa despesa sob a égide da lei nova. Esse é um primeiro caso. E um segundo caso, o caso de importação de uma máquina, também sob a égide da lei anterior, para a qual o contribuinte fez a opção, na lei anterior, de aplicação do método PRL. O método PRL, preço de revenda menos margem, implica na execução do teste de adequação da legislação de preço de transferência a cada período de apuração. Eu vou falar brevemente desses 2 casos, e, para falar deles, me parece relevante trazer algumas noções que informam, a meu ver, como é que se enfrenta, sob a ótica do direito intertemporal, uma situação como essa. A primeira é uma regra que todos nós conhecemos, né? A regra da irretroatividade em função do fato gerador. A lei nova só se aplica para fatos geradores novos. Essa regra, a aplicação fria dessa regra, significaria que a despesa de juros naquele empréstimo de que eu falei, incorrida a partir de 24, já tem que ser testada sob a égide da nova lei. Não obstante, a proteção contra efeitos retrooperantes da lei tributária, ela não se esgota só na regra da retroatividade. Você tem um conteúdo, ou uma eficácia integrativa do princípio da segurança jurídica, você tem situações jurídicas já constituídas e tuteladas pelo legislador anterior, que devem ser respeitadas, ainda que, sob a visão típica da regra de retroatividade em função do fato gerador, que o professor Schwery chama de retroatividade própria, mesmo que a retroatividade própria não proteja uma determinada situação, a eficácia integrativa do princípio da segurança jurídica pode protegê-la se a escolha do legislador da época merecer essa proteção. A gente vai falar disso com os 2 exemplos. E quanto mais eu penso nessa questão de direito intertemporal para preço de transferência, surge o seguinte conflito. Eu devo aplicar a lei do momento eleito pelo legislador como momento para o teste de preço de transferência, ou eu devo aplicar a lei do fato gerador? No caso da legislação de preço de transferência, qual que é o momento relevante para se determinar a lei que vai reger o teste? É essa a questão, no fundo, a ser enfrentada com os 2 exemplos. Falando primeiro aqui do exemplo da despesa de juros, o empréstimo tomado sob a égide da lei anterior. O que é que dizia o regime anterior para juros? O regime anterior, seguindo a tradição de margens pré-fixadas, o regime anterior dizia o seguinte: a despesa de juros não poderia exceder a uma taxa fixa, que era a taxa de títulos soberanos brasileiros no momento da contratação da operação, mais um spread previsto em lei. Então, se a operação de mútuo tivesse como taxa de juros a taxa estabelecida de acordo com esse critério, esta taxa era aceita por todo o período do contrato de mútuo. E o legislador fez uma escolha explícita, que está no parágrafo 9º do artigo 22,
para que o teste de adequação da taxa de juros ocorresse no momento da contratação da operação. E ele ia além, ele dizia, se houvesse um aditamento, se houvesse uma alteração das condições daquele contrato de mútuo, isso se considerava uma nova operação e um novo teste deveria ser feito. A nova legislação de preço de transferência, todos nós sabemos, estabelece outros critérios. Ela adota comparabilidade, setor, nível de endividamento, para determinar qual é a taxa de juros adequada para aquela mesma operação de mútuo. Mas o que é interessante é que ela também escolhe, como momento adequado para o teste, o momento da celebração da operação de financiamento ou da operação de mútuo. Isso está na lei, isso está na IN, isso está nos guidelines da OCDE. A pergunta que se apresenta aqui é a seguinte: esse mútuo celebrado em 2022, o contribuinte observou a taxa pré-fixada, estabelecida na Lei 9.430 naquele momento. Agora eu tenho a Lei 14.596, com um novo critério para fixar a taxa de juros adequada. O contribuinte deve voltar no tempo e refazer aquele teste que ele fez em 2022? Aplicar a nova lei significa exigir que o contribuinte volte 2 anos, 3 anos e recalcule a taxa de juros adequada daquele momento, usando as lentes e os critérios da nova legislação? Eu tenho dificuldade em admitir esse efeito retrooperante. A despesa de juros é posterior, ela é de janeiro de 24 em diante. Mas o legislador anterior, a Lei 9.430, prestigiou a execução do teste segundo critérios pré-determinados daquele momento de 22. O novo legislador, a lei nova, não poderia retroagir e exigir um novo teste. Outros aspectos da nova legislação seriam aplicáveis. Se a legislação disser a periodicidade do ajuste é trimestral, não anual, o ajuste se faz do jeito A ou B, estes outros efeitos seriam aplicáveis. Mas exigir a retroação para se fazer um teste já consolidado sob o regime anterior, numa situação em que o legislador exigia o teste e prestigiava o teste, é diferente de exigir ou de defender perpetuidade de um regime jurídico tributário. Ninguém aqui está defendendo que fiz uma aplicação financeira, ela vai ser tributada para o resto da vida segundo a alíquota de hoje. Aqui é dizer que a postura ou o contribuinte que praticou o teste exigido na legislação naquela época deve ter este comportamento esperado e tutelado pelo ordenamento a despeito da mudança legislativa posterior. Vale dizer, a lei aplicável nesse caso é a lei do momento em que o teste de adequação da taxa de juros foi efetuado, foi praticado. O resultado pode ser diferente em outras situações. Esta outra situação aqui, que é um pouco mais complexa, envolve uma outra opção que existia no regime anterior, em que, quando o contribuinte importava, por exemplo, um equipamento, ele podia usar, vamos lembrar que no regime anterior não havia a regra que a Fabiana explicou do método mais adequado, usava-se o método que o contribuinte quisesse usar. Mas um contribuinte que numa importação decidisse usar o método do PRL, ele arcava com a consequência de ter que testar a adequação ano a ano. O método PRL, por natureza, não comporta o teste no momento inicial. O teste é no momento da revenda. No momento em que a despesa de depreciação daquela máquina transitava pelo resultado, gerava uma despesa na empresa, esta despesa compunha o estoque, compunha a revenda. Ano a ano, o contribuinte que fizesse essa opção da Instrução Normativa 1312 tinha que testar, ao amparo do PRL, a adequação da despesa correspondente àquela importação que ele realizou anos antes. Então, nesse caso, o legislador prestigiava uma opção do contribuinte que deslocava o teste para um momento posterior à da própria realização da operação. Aqui vem a lei nova. A partir de 2024, temos novos métodos, o método PRL com nova configuração. E a questão que surge é a seguinte: devo aplicar a lei nova nos anos seguintes, a partir de 24, quando o teste for computado para se determinar a adequação
do preço de transferência, devo aplicar a lei nova? Aqui, a minha primeira hipótese para essa situação é de que o resultado aqui é distinto do anterior. No anterior, o teste era realizado no momento da celebração do contrato de mútuo. Nesta situação, o regime anterior exigia que o teste fosse em momento posterior. Esse momento posterior já é colhido pela nova lei. A nova lei se aplica ao teste ano a ano a partir de 2024. Surgem questões complexas aqui. Qual método eu vou usar a partir de 24? Eu tinha feito a escolha pelo PRL, lá em 2022. Agora eu tenho o PRL sobre nova configuração, novo figurino. E ainda agora eu tenho uma regra que diz que eu não posso escolher o método, eu tenho que usar o método mais adequado. A minha primeira hipótese para essa situação é que aqui não há efeito retrooperante da lei. A lei se aplica para os testes futuros e eu devo aplicar para esses testes futuros os critérios da nova lei, inclusive a escolha do melhor método, que talvez numa situação como essa, por exemplo, não seja mais o PRL e talvez seja o TNMM, o método de margens. Isso me conduz a uma hipótese preliminar de que é preciso olhar para cada uma das situações qual foi a escolha do legislador do regime antigo em relação ao teste de preço de transferência para aquele tipo de operação. A partir disso, eu consigo determinar se há algum efeito prospectivo da escolha anterior que deveria ser tutelada ou se a lei nova já se aplica inteiramente sem qualquer moderação ou mitigação. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Acho que eu consegui cumprir aqui o tempo. São questões prementes que nos atormentam. Muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer ao professor Gustavo. Acho que as questões que ele trouxe são questões que nós que trabalhamos ali com preço de transferência estão escutando com recorrência, né, e que precisam ser discutidas de fato, né, porque existem em relação a essa transição de regimes, né, e essa transição de regimes traz dúvidas aos contribuintes e elas precisam ser endereçadas. Por fim, eu gostaria de passar a palavra novamente ao professor Marcelo para ele fazer o encerramento da nossa mesa. Só gostaria de comentar que a gente recebeu aqui 3 questões, em virtude do tempo, tá? Para a gente não extrapolar esse tempo. É sobre isso que eu queria falar, contar para todos um segredinho. No nosso Q&A de hoje, quem aceitou participar de surpresa na última hora foi a própria Cláudia Pimentel. Excelente. Então, já temos perguntas e já temos quem vai responder essas perguntas aqui. Então, boa notícia para todos, vale a pena ficarmos até o final, porque essas questões vão ser respondidas. Não, excelente, melhor ainda, né? Teremos uma super especialista, então vamos endereçar todas essas questões ali no nosso Q&A. Marcelo, eu peço, por favor, para você fazer o nosso encerramento e agradecer a todos por esse painel, que foi de nível altíssimo, com certeza absoluta. Obrigado, Carolina, obrigado a todos. Meu fechamento aqui, eu estava pensando, escutando as palestras de todos, né, do professor, eu quero ressaltar algumas pequenas questões, né? Em relação ao country risk, né, o risco país, e para a Fabiana, né, o Domandaran é o nome do economista que publica a taxa, né? E aí a gente testou a fórmula porque a gente não sabia quando viu o anexo se era JP Morgan, se era Domandaran, enfim. Mas como o professor Browner falou, quem está operando na China sabe que está operando na China, né? A professora Fabiana falou uma coisa que é muito boa, que é um artigo, né, de um artigo interessante que fala isso. Se você veio para o Brasil e você está pedindo para aumentar o risco, porque tem mais risco trabalhar no Brasil, né, produzir no Brasil, você tem que descontar esse risco das vantagens de estar aqui no Brasil com um custo menor, menos proteção, as maquiladoras no México. Então, tem gente que defende, né, professores que defendem que o risco país ele se anula e não deveria existir, apesar de estar no TP Guideline. E outra questão interessante também, que eu queria levantar aqui, basicamente é do ORA, né? O painel anterior, ele foi um painel né, provocativo em relação ao princípio Arm's Length. Esse painel daqui é aquele jogo da Alemanha-Brasil, né? Foi 7-0 contra o ORA, né? O ORA, e aqui são as novas teses aqui que vão ser produzidas no IBDT, né? O ORA e o princípio da legalidade. O ORA é a garantia constitucional, o ORA é a segurança jurídica, o ORA é a proteção, o ORA é a liberdade de contratação e a DIN 46. Dá para ter uma série de novas teses e produções que vão enriquecer esse debate.
É isso que eu tenho para hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Foi brilhante aqui esse painel. E vamos para o intervalo. Obrigado a todos.